Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A fortaleza moral não é um produto de rogos alheios, mas provém do nosso esforço na resistência para o bem. Essas sábias palavras ditas pelo benfeitor André Luiz no livro Agenda Cristã mostram que, por mais que nós quiséssemos, não teríamos como promover transformações reais no comportamento de quem quer que fosse, a não ser no nosso próprio. Diariamente nós podemos avançar no nosso amadurecimento espiritual, se assim o quisermos e nos dedicarmos. Então, por que o ser humano investe tanto do seu tempo para observar a vida alheia, as escolhas do outro, e pouco investe nas mudanças necessárias em si mesmo? Nós vamos refletir sobre esse fato buscando aprender cada vez mais sobre aquilo que nos cabe realizar durante a encarnação. Mas antes nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhe saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. A fé não é um patrimônio transferível, é uma conquista pessoal construída a cada nova manhã, através do nosso esforço, do nosso aprendizado, o aprendizado que nós buscamos obter
no decorrer das nossas vidas. O benfeitor André Luiz, como nós dizíamos no início do programa, nos mostra essa lição com clareza quando nos adverte no livro Agenda Cristã sobre a importância dessa construção diária que nós podemos estabelecer ao longo da encarnação. Ainda que nós quiséssemos, também não conseguiríamos transferir um pouco da nossa fé ou um pouco da nossa forma de compreender a realidade para as pessoas que amamos, para os amigos ou para os filhos. Nós podemos sim inspirá-los através das nossas palavras, dos nossos exemplos, através da nossa presença amorosa, das nossas atitudes concretas no bem. Mas, da mesma forma como a nós mesmos, o outro é quem define os passos da sua própria caminhada usando do livre-arbítrio que lhe cabe e também usando a sua própria consciência, que pode ser mais ou menos esclarecida. E também nós podemos nos inspirar nos bons exemplos ao nosso redor, através da convivência com os companheiros da nossa caminhada terrena, os nossos benfeitores espirituais, os grandes mestres, as leituras que nos ensinam, nos advertem sobre as responsabilidades que nós devemos abraçar na vida. Mas, infelizmente, jamais nós conseguiríamos receber como se fosse um presente de alguém um pouco mais de fé ou um pouco mais de gratidão a Deus, que fosse concedido para nós por alguém que nos amasse e quisesse nos presentear. Porque não existe isso, não existe um milagre, cabe a nós mesmos solidificar esses sentimentos dentro do coração. E daí podemos concluir que admirar aqueles que fazem o bem com retidão, com convicção, pode ser sim um primeiro passo muito importante e que pode nos fortificar a vontade de realizar as boas obras. Mas, enquanto nós mesmos não arregaçarmos as mangas para o trabalho, ainda estaremos como se fosse na estaca zero. No mesmo livro, André Luiz diz assim: a caridade não se faz por substitutos, cabe-nos executá-la por nós mesmos. Ou seja, é através da experiência e da ação prática no bem que nós vamos avançando na nossa jornada pessoal, uma jornada que é intransferível. Como costumamos lembrar aqui, são tantas as distrações que atravessam o nosso caminho ao longo da encarnação, preocupações com problemas efêmeros, necessidades passageiras, que nós deveríamos, sem dúvida, tomar conta desses assuntos, mas numa medida menor, permitindo que nós investíssemos a nossa energia naquilo que realmente importa, que são as aquisições eternas para o nosso espírito. E é daí que nós chegamos numa grande verdade. Não basta a leitura edificante, não basta somente a prece, não basta observar bons exemplos ao nosso redor. É necessário que nós tenhamos ação real no bem. O estudo, a prece, o bom exemplo podem nos instruir, enobrecem, desenvolvem a nossa inteligência, trazem o conhecimento necessário para que nós sintamos uma orientação do caminho a seguir. Mas somente esse conhecimento não é capaz de transformar o nosso ser. É o hábito constante e diário que vai nos transformando. Portanto, vamos observar em nós mesmos quais hábitos nós estamos ancorando os nossos dias. Vamos aproveitar cada oportunidade da vida para realizar aquilo que nós viemos fazer, lembrando que somente através do nosso esforço pessoal nós estaremos angariando para nós mesmos a verdadeira transformação espiritual. E nós vamos então terminando com mais um pensamento de André Luiz no livro Agenda Cristã, e que é um verdadeiro convite para a ação aqui e agora, sem desperdício de tempo e sem desânimo. Ele diz assim: não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje a questão da inveja. Seguramente podemos dizer que é um dos piores, se não o pior mal da humanidade desde todos os tempos. Hoje, então, nem se fala. Com as redes sociais, já há consenso do que representam, né? Toda aquela exposição das pessoas em cenários e situações que remetem à beleza física, ao sucesso, conquistas e todo tipo de situações de ostentação, não é mesmo? Bom, e essas imagens, essas publicações suscitam a inveja dos seguidores ou não dessas pessoas que fazem esse tipo de publicação, certo? Neste mundo fluido, né? Como diz de acordo com o sociólogo Bauman, que descreve, né, a sociedade contemporânea, né, marcada pela fluidez, que nada mais é do que a fragilidade dos laços sociais e a efemeridade das relações humanas, das relações sociais, todo tipo de relações. Nessa sociedade, o que não falta, então, são os invejosos e os invejados. A ciência da psicologia aposta na inveja como sendo uma das principais causas de doenças. Afirma-se que a inveja é a rainha de todos os vícios que assolam a humanidade, visto que o invejoso potencializa os demais vícios que acalenta, como a gula, a avareza, a cólera, o sexo desvairado, entre tantos outros vícios. A inveja, ela se infiltra por toda parte, contaminando a inocência e matando a esperança. Conta uma fábula que uma cobra começou a perseguir um pobre vagalume que só vivia a brilhar. Ele fugia rápido com medo da feroz predadora e a cobra nem pensava em desistir. Ele fugiu no primeiro dia e ela lá não desistiu. No segundo dia, mesma coisa. Mas no terceiro dia, ele já sem forças, né, parou e disse para a cobra: eu posso te fazer 3 perguntas? Aí a cobra falou: bom, eu não costumo abrir precedente para ninguém, mas como eu vou te comer mesmo, pode perguntar. Aí ele perguntou: eu pertenço à sua cadeia alimentar? Ela respondeu: não. Eu te fiz alguma coisa? E ela respondeu: não. Então por que você quer me comer? E a resposta da cobra foi: porque eu não suporto ver você brilhar. Numa outra história, no livro A Soma do Olmeiro, um grande sábio do Oriente Antigo, quando alguém lhe perguntou qual seria o pior dos males praticados contra o próximo, ele respondeu: é a inveja. E ele explicou que a inveja é a pior das falhas humanas. Dela resultam a calúnia, a desarmonia e o ódio. O peregrino, ao ouvir a resposta, perguntou: mas como é possível conhecer a inveja nas almas humanas? E o sábio respondeu: o homem dominado pela inveja é o mais infeliz de todos, porque jamais se satisfaz. Ele está sempre ambicionando
os bens alheios, né? Está sempre de olho no que os outros têm. Ele nega tudo o bem, vive em angústia e amargura. Ele não sonha, anseia e não sorri porque desconhece a alegria. Infelizmente, eu acho que nós ainda, né, espíritos imperfeitos que somos, né, salvo, claro, raríssimas exceções, não nos libertamos deste mal. A grande maioria já teve inveja ou já sofreu as consequências também deste mal de algum modo, pela desarmonia orgânica, na falta de paz interior, nem que fosse passageira. E o que fazer então contra este mal terrível? Sabe o que o mestre da nossa historinha respondeu ao peregrino, né, que fez essa mesma pergunta? Falou: nada a não ser amar. Ama teu próximo mais que a ti mesmo, e assim estarás livre da inveja. Eis o antídoto contra a inveja, e melhor é que e este antídoto está dentro de nós mesmos. Isso é o melhor. O amor. Lembremos de Jesus, não? Que ele já nos ensinou, né? Que amar ao próximo, né, como a nós mesmos. E fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem é a forma mais segura para derrotar o egoísmo. E o que é inveja, que não filha do egoísmo. Este sentimento pode até, né, visitar o nosso pensamento, porque afinal somos imperfeitos, como já falei, né? Mas nós não devemos de forma alguma deixar que ele tome conta do nosso pensamento, né? Conta de nós, das nossas atitudes, da nossa forma de reagir. Coloquemos vigor nesta luta, praticando o amor ao próximo. E a maneira mais comum e eficaz de praticar este amor é servindo. Deixar para lá, de lado, né, a má vontade e procurar sempre um jeitinho de atender a uma necessidade do outro, antes de dizermos um não redondo. É sempre possível ajudar de alguma forma. É ter para com os outros a boa vontade que esperamos que os outros tenham para conosco, sem pedir nada em troca, é claro. Por enquanto, vamos ficar aqui, mas guardemos esta reflexão para a vida e para passarmos também às nossas crianças, como na historinha que eu contava na evangelização infantil e que tão bem coube aqui no nosso programa, neste bate-papo. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre a mensagem que consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, onde, no item 11, temos a mensagem do Espírito Lacordaire, recebida em Constantina em 1863, o qual nos esclarece a respeito do orgulho e da humildade, dizendo: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho.
aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas devidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a essência do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhos retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo envoltório do que o envoltório do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? O infeliz que passa fome não é teu igual? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Jamais. Pois que dirá, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudos filósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grande senhor e o sangue de um plebeu, entre o sangue do senhor e o sangue do escravo.
Quem te garante que também tu já não tenha sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que a morte te poderá ferir amanhã, hoje ou a qualquer hora, se te enterras no teu orgulho. Ó, quanto então te lamento, pois serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, as quais Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados de igual massa. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, somente na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és, e quão grande és aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo, que com essas mulheres que vês passar despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos enfeitados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião regresse para o seu seio, cobrindo o semblante com as suas brancas asas,
e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Terá que expulsar de novo do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é somente um lugar de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegaríeis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-íeis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus? É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que passaram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Então, concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, alheado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem a ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, quando o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, quando os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos virá trazer, quando os eleitos somente se depararem em seu caminho as palmas que aí tenhais estendidas pelo retorno ao bem, à caridade e à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. E conclui o espírito Lacordaire: no entanto,
Se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciência, mas tão pobre de bons sentimentos, então, não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Amigas e amigos, fica-nos bem claro através destas mensagens do Espírito Lacordaire que temos todos os caminhos para a nossa elevação mental, moral e espiritual. Então, vamos todos nós trabalhar de forma contínua e constante na prática da caridade para eliminarmos o orgulho e despertarmos a humildade no coração e na mente, para que possamos elevar-nos mental, moral e espiritualmente. Então vamos continuar seguindo sempre os ensinamentos e exemplos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, pois não existem outras alternativas para tanto. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui. Desejamos a todos uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.